Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos ver se o pessoal chega, entra. Oi, Dani. Boa noite. Tati. Peraí. Tudo bem? Tudo bem, gente? Su, teu telefone bloqueou. Nós estamos ao vivo. Tudo bem? Vamos esperar o Rafael. Rafael, pede para entrar, Rafael. Isso, o Bruno também. Isso. Uhum. Oi, Bruno. Aceitou? Tá. Rafael. Olá, boa noite, boa tarde. Bem. O Rafael pede para participar, Rafael. Para a apresentação, depois você até pode sair na hora das perguntas do Bruno. Isso aí. Poxa, que bom tá aqui, Josi. Que bom estar contigo. Novamente, né? Relembrando os nossos É, tempos de ao vivo. em Nossa, 2020. É. isso, os ao vivos que fazíamos naquela época para conscientizar, para debater, para falar sobre o tema das escolas, infelizmente, fechadas em Santa Catarina. Mas, nossa, Bom, o Rafael vai entrar? ele enviou a solicitação para ti, ele falou. Pede de novo. Eu não tô conseguindo ver. Rafael, manda de novo, por favor. Maravilha. Vamos lá. Manda de novo que eu já aceito aqui. Opa, bacana. O pessoal se manifestando ali. Agradeço demais, gente, pelas palavras Bem, de vocês. Muito obrigado. obrigada. Eu Que tô legal. tentando. Bom, vamos lá então. Ah, o Rafael pediu? Não? Solicitou já. Solicitou, mandou a solicitação. Vê se. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar meus óculos. Deixa eu ver. Ô, Rafael, onde é que tu tá? Rafael, pede de novo. Oi, Ingo. Ingo, tu me ajuda, Ingo, tu que é adolescente. Cadê? Bom, eu não. Deixa eu ver aqui. Você achei. Pronto, pronto. Agora o Rafael vai entrar. Bom, Perfeito. pessoal, essa é a primeira de algumas lives que nós vamos fazer. Agora sim. Oi, Rafael, Boa tudo noite. deu certo? Deu Ah, certo. Live que nós vamos fazer para conhecer melhor alguns candidatos. O nosso grupo começou em 2020, durante a pandemia do Covid, para abrir as escolas. Na época, tivemos várias dificuldades, contamos com a ajuda de muita gente, e vamos falar um pouquinho dessa história e as propostas dessas pessoas que vão continuar, que lutaram ao nosso lado e que vão continuar agora com o cargo, né, após a eleição, qual a proposta que eles têm. Eu gostaria que o Bruno se apresentasse brevemente, nome, formação, experiência. Maravilha. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Eu, como eu falei, estava com saudade já desses ao vivo, não dos problemas, né? Infelizmente, que nós tivemos que enfrentar. Mas saudade de poder conversar contigo, de conversar com os pais e as mães que tanto fizeram pela volta às aulas. Eu costumo dizer que foram justamente as mães e os pais que criaram a condição necessária para que a lei na Assembleia fosse aprovada e nós retornássemos às aulas. Porque por muito tempo, eram bem poucas vozes defendendo o retorno às aulas e vocês estavam lá, enfrentando tudo e todos para lutar pelo que era correto. Então, meus parabéns, eu serei sempre Obrigada. grato ao que vocês fizeram e sempre serei e sou admirador de toda essa história. Assim, foi algo que marcou muito meu mandato. Mas eu sou um cidadão absolutamente comum. Eu sou contador, administrador, empreendedor
e curso atualmente mestrado em ciência política. Eu sou alguém que não tem nenhum parentesco na política, não tenho padrinho político, nunca tive, mas não me sentia representado. Não, eu olhava para a política e me sentia extremamente indignado porque não ouvia voz nenhuma representando aquilo que eu pensava. Então, um dia, lembrei do que minha mãe falou, que ela sempre dizia, se quiser alguma coisa feita, vai lá e faz. E aí eu disse, tá bom, então, já que eu não me sinto representado, e eu acredito que posso fazer isso, posso representar, posso falar sobre ideias, me candidatei. Numa candidatura sem muitos recursos, eu tinha um jornalzinho que eu imprimi com ideias minhas, eu fui para as ruas e para a internet. E com o conjunto desses dois trabalhos, internet e rua, muito intenso, na rua, sempre, e postando sempre, acabei fazendo 32.512 votos e me elegi para a Assembleia Legislativa, onde lá hoje defendo como bandeira principal a liberdade do catarinense. Obrigada. Rafael, se apresenta Boa noite. Boa noite para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Ari. Eu primeiro queria também falar um pouco sobre o movimento, né? Eu falei várias vezes para vocês no privado o quanto faltava o movimento da sociedade civil que realmente fizesse algum barulho, alguma pressão nos políticos em relação à educação, né? A educação é um tema que os políticos, uma parte dos políticos adora dizer que é prioridade, mas que é apenas na campanha. Depois eles esquecem e se rendem aos sindicatos e às vontades do sindicato. E aí quem mais precisa de educação fica pelo caminho. Então, basicamente, eu sou psicólogo, sou uma empresa de atendimento psicoterápico online, uma startup. Sou professor da UFSC, né? Um professor diferente, assim, um pouco indignado com os rumos da universidade, sempre tentando ser uma voz ali, um caminho para a liberdade, para a diversidade de pensamento, tentando trazer um pouco de pensamentos liberais ali para dentro da UFSC. E fui o primeiro presidente do Novo aqui em Florianópolis, né, do partido que eu tanto prezo pelas ideias, principalmente as ideias da liberdade. E sou um ativista pela educação, principalmente, eu sei que a gente vai falar mais sobre propostas, mas principalmente para trazer mais liberdade e focar naquele que é o cliente, né, e que é esquecido, que é o aluno, e que são as famílias, que são esquecidos pelo poder público e pela educação, que se rendem muitas vezes às pressões do sindicato. Então, fico muito feliz de estar aqui, muito mesmo, falando com vocês, né, o Paz pela Educação, porque eu tenho tanta admiração, e ao lado do Bruno aqui, que é uma inspiração para mim, um político pelo qual eu tenho uma admiração enorme e é um amigo querido. Bom, vamos fazer a nossa conversa em 2 blocos. O Bruno pode ser primeiro, ele tem um compromisso depois, Rafael. Sem problema nenhum. Sair para ficar melhor a imagem e depois pede de novo para entrar. Claro, sem problema nenhum. Daqui a pouco. Bom, Bruno, eu queria que falasse um pouco sobre esse currículo interessado. Por exemplo, teologia. Josi, o teu áudio cortou muito. Agora eu não consegui ouvir tua pergunta, me perdoe. Peraí. Pega o meu fone para o meu telefone. Agora melhorou. Melhorou bastante. Tá. Eu queria que falasse um pouco sobre o modelo atual de educação, esse currículo que nós temos, com muitas matérias, muito tempo desperdiçado com coisas que são úteis para a vida prática, para a vida real. Se perde tempo prefixo, sufixo, TOD, e banheiro, e trans, e não se aprende que a pessoa vai precisar depois para a vida, para trabalhar, para conseguir uma renda. Investido dinheiro público, o nosso dinheiro, para as pessoas aprenderem atividades que não vão lhe trazer independência financeira depois. Né? O que é sobre isso, o que pode ser feito, o que é teu? O TODES, né, é só um sintoma irritante da falta de prioridade do nosso ensino, né, de quem está produzindo políticas públicas para
para o ensino, de quem está comandando a educação no país, né? Porque ao invés de se preocuparem com os nossos péssimos resultados no PISA e nos outros, das outras avaliações internacionais, estão se preocupando com aquilo que não importa, né? Aquilo que é pura militância e não é resultado. E quando eles se preocupam com isso, nós estamos lá, bombando lá nos últimos lugares em matemática, em interpretação de textos, nós estamos indo nas piores colocações em ciências analíticas, nós estamos literalmente investindo muito dinheiro para inverter prioridades, ensinar muito pouco e auxiliar quase nada na vida dessas crianças, desses jovens que estão passando pelo sistema educacional. Tem um comparativo muito interessante que é feito pelo Banco Mundial, que pega dados de 1980 ao ano 2010 e compila ali os dados de diversos países e faz um cruzamento entre a produtividade do trabalhador no Y e coloca no X os anos em sala de aula. E é muito curioso, porque no mundo inteiro, conforme foi se deixando, conforme o trabalhador, a população foi ficando mais tempo nos bancos escolares, a produtividade aumentou. No mundo inteiro. Com diferentes ângulos, né, inclinações, mas no mundo inteiro a pessoa ficou mais tempo no trabalho, nos bancos escolares, a produtividade aumentou. Nós temos casos emblemáticos, como a Malásia, que saiu de 4 anos de estudos lá em 1980, veio para 8 e a produtividade dobrou. Nós temos casos ainda mais emblemáticos. Antes da Coreia do Sul, nós temos casos como a China, que saiu em menos de 4 anos para 7,5, quase 8. Ali também a produtividade explodiu. E o caso mais emblemático de todos é a Coreia do Sul, que em 1980 já tinha, a população já tinha muitos anos de estudos, já ficava muito tempo nos bancos escolares, cerca de 8 anos, me parece, mas veio para 12, um negócio impressionante. E a produtividade explodiu, assim, saiu lá da casa dos $15 mil para $45 mil por trabalhador. Então explodiu. Então, via de regra, no mundo todo, se deu mais, se colocou a população mais tempo nos bancos escolares, e o que aconteceu? A produtividade da população explodiu. Foi lá para cima. O país se tornou mais produtivo, as pessoas conseguiam agregar mais valor na economia. Mas aqui no Brasil aconteceu um fato muito curioso. Aqui no Brasil aconteceu um fato que intriga muitos pesquisadores. Nós, em 1980, tínhamos 4 anos nos bancos escolares, a população ficava em média 4 anos nos bancos escolares, e em 2010 viemos para quase 8. Só que o que aconteceu com a nossa produtividade? Adivinhem? Nada. Ficou estagnado, ficou uma reta. A produtividade do trabalhador não aumentou. Nós deixamos, então, mais tempo a população nos bancos escolares e a nossa produtividade não aumentou, não saiu dos lugares. Isso significa, entre outras coisas, que a população está ficando mais tempo estudando, mas não está aprendendo. Não está aprendendo. Ou está aprendendo coisas que não são úteis, não são produtivas para a economia e para a sociedade. Então, isso é muito preocupante. E é isso que nós deveríamos estar nos preocupando. E aí falam que, mas o Brasil, então, deve investir mais em educação. Não, não é isso, não. Nós investimos muito em educação. Nós investimos bastante em educação. Entre os emergentes. Tudo bem? Tudo jóia, Serginho? Tudo bem. Susana está aqui. Tudo jóia. Entre os emergentes, nós somos o país que mais investe per capita em educação, mas colhemos os piores resultados. Então, nós descarregamos um caminhão de dinheiro na educação, mas não vamos a campo entender se as crianças estão aprendendo e se não estão aprendendo, por que não estão aprendendo e como mudar isso. Nós apenas despejamos mais dinheiro na educação. É uma política pública do gasto, não é uma política pública do resultado. Eu sou absolutamente contra esse tipo de política pública, né? Se você quer investir, porque isso é gasto, não é investimento, né? Investimento, você avalia resultado, isso é só gasto. Se você Mas não tá avaliando... então, Bruno, está dizendo que o resultado da educação não tem a ver com o salário dos professores, não tem a ver com o investimento, não tem que... Porque o que a gente escuta é que tem que investir mais na educação, investir em pesquisa. Então, não é bem assim? Como é que é? É claro que é muito mais complexo que isso, né? Essa questão.
E o problema é que o sindicato torna um debate muito simplista, né? Ele tenta reduzir tudo a um fator só, que é um fator, claro, beneficia a categoria enfim, eu não estou falando que os profissionais não têm que ser valorizados, mas é simplificar demais o debate, né? E é muito também, enfim, é vantajoso reduzir o debate a esse tema só. E aí você não tem que avaliar desempenho de ninguém, você não tem que ter meritocracia, você não tem que avaliar resultados. É só gastar mais, né? É só gastar mais. E o Brasil está gastando, mas não está educando ninguém. E, infelizmente, nós gastamos aí, em média, por aluno, no estado, cerca de R$ 1.200, R$ 1.400 por aluno na rede pública estadual. Isso é um gasto que você poderia matricular os alunos em muito colégio privado por aí, colégio de ponta. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Nós temos que avaliar. E eu quero lembrar que quem paga esses R$ 1.200, R$ 1.400, principalmente o ensino estadual, quem está pagando isso, a maior parte, é quem ganha de 1 a 3 salários mínimos. Porque o governo estadual se financia basicamente de ICMS. 86% da arrecadação tributária estadual vem do ICMS. O ICMS é imposto sobre energia e alimentação e combustível. E quem gasta a maior parte do orçamento nisso são os mais pobres. É quem ganha de 1 a 3 salários mínimos. E é a grande massa da população que está pagando isso. Então, nós cobramos dos mais pobres esse dinheiro todo para entregar para eles um ensino de péssima qualidade. Isso não faz sentido. Isso aqui é a ciência do irracional, é a ciência da irracionalidade. Isso aqui é um contrassenso absoluto. Enquanto nós não começarmos a avaliar resultado, nós não investiremos em educação, nós apenas gastaremos em educação. E em média, Bruno, uma escola particular, em média, quanto é a mensalidade? Porque você tem um projeto muito legal, são os vouchers de educação, que acontece já em algumas cidades do interior, né? A pessoa não tem uma rede pública ou a rede não dá. Então, o município, o estado vai lá e paga uma escola particular. Exato. Um valor maior do que esse valor inchado, né? Qual seria a média que calcula assim, quanto que representa em economia? Nem vamos falar em qualidade de ensino. Os pais poderiam cobrar, não teria greve, porque da concorrência, as escolas iam querer todas atrair esses alunos. Tem um grande número que queriam ficar, mas em economia. Se você desse um voucher para cada pessoa que, enfim, comprovar a baixa renda, para escolher um voucher de R$ 1.000 para cada um, escolher a sua escola, eu garanto que surgiriam colégios e escolas especializadas em fornecer ensino de qualidade para quem pagasse R$ 1.000. R$ 1.000 apareceriam. O problema é que no Brasil a política pública não é focada no fim, ou seja, no cliente, né? Nós não temos cliente, nós temos usuários, né? Quem depende do serviço público é o usuário, não é cliente, não é consumidor. Então, a política pública não é voltada para o fim, ela é voltada para o meio, para o processo. Então, claro que não permitem que isso aconteça, porque o importante é você manter o domínio do processo e não entregar o serviço de qualidade. A preocupação não é a criança, é o processo, é o meio, e não a educação que está sendo entregue para a criança. Porque se realmente a preocupação fosse a educação da criança, nós teríamos todos os partidos defendendo o voucher educacional, por exemplo. Porque, no mínimo, você ia dar a liberdade para uma família escolher. Se ela quer ir para o ensino público, ok. Mas se ela quer ir para o ensino privado e pagar e ganhar um voucher, também pode. Por que não dar essa liberdade de opção para as famílias? E falando em liberdade de opção, Bruno, tu trabalhaste bastante aqui no estado para regulamentação, discriminação, talvez, do homeschooling, né? A gente pode ter alguma perspectiva, tu estando na Câmara Federal, tu pretende apresentar algum projeto de lei, alguma coisa para tornar o homeschooling realmente uma opção para as famílias? Então, a primeira coisa que nós temos que esclarecer sobre o homeschooling é que quem quer fazer a educação domiciliar já está fazendo, né? As famílias que querem, elas não estão esperando a lei
para fazer. O Congresso ou a Assembleia não tem o condão de proibir ou permitir. É uma opção muito difícil fazer educação domiciliar, porque a mãe ou o pai tem que abandonar o emprego, tem que mudar toda a sua rotina. Então, é uma opção muito minoritária para poucas famílias. Mas nós temos famílias fazendo. Então, não é justo que elas sejam perseguidas por uma opção que elas já tomaram, independente de existir a lei. E eu vejo que muitas escolas têm a preocupação, mas a educação domiciliar vai tirar clientes da criança, da escola. Não, eu acho que não. Porque a família que quer fazer a educação domiciliar já está fazendo. Não está esperando a lei. O que nós podemos fazer no Congresso ou na Assembleia é estabelecer critérios, parâmetros e trazer para a luz essas famílias que hoje estão na marginalidade. Isso nós podemos fazer. Agora, o próprio STF já decidiu que homeschooling é um direito das famílias. Então, as famílias podem fazer. Só precisa agora da regulamentação, só isso. Então, ninguém mais tem o direito de proibir, por exemplo, a educação domiciliar. Já é uma opção das famílias, né? Então é isso. É basicamente isso. E, claro, eu sou um defensor da liberdade. E onde eu estiver, eu vou sempre defender a liberdade da família. O que me levou a defender com tanta vontade e determinação a liberdade de enviar as crianças para a escola, aquelas famílias que quisessem enviar as crianças para a escola, é a minha convicção arraigada no meu íntimo, na liberdade das famílias de optarem se querem enviar suas crianças para a escola ou se querem tomar outra opção. Eu fui xingado, eu fui atacado, eu fui durante meses chamado de genocida, terrorista, até nazista. Eu fui chamado por uma petista, me chamou de nazista lá, de querer fazer experimento genético com as crianças. E eu enfrentei tudo isso porque eu acredito realmente, minha ideia de liberdade e a minha crença na liberdade, para mim, constitui a minha personalidade, é o que eu sou. Então, onde eu estiver, eu vou, claro, carregar isso comigo. Bruno, dentro desse assunto da liberdade, e os pais sabem o que é melhor para os filhos, gostaria que comentasse um pouquinho essa falta de liberdade que nós tivemos agora na pandemia, em relação, assim, não só não poder mandar as crianças para a escola, não poder sair para a rua, ser obrigado a usar máscara, e principalmente vacinação. Essa obrigatoriedade ameaça que algumas escolas e alguns municípios de obrigar a vacinação contra o Covid, especificamente. Não estou falando das vacinas do PNI, que são vacinas seguras e testadas. Especificamente a do Covid, que é uma vacina que existe há menos de 2 anos, ainda não temos o tempo de testes que se precisa, que são 5 anos, e uma doença que para as crianças é uma doença, não diria leve, porque não existe doença leve, mas é uma doença que não representa um risco, a ponto de submeter a um tratamento experimental, e algumas famílias, cada família de acordo com a sua consciência, os seus motivos, ficaram com medo e não tiveram esse direito de não fazer a vacina, foram obrigadas, coagidas a fazer. Eu lembro bem de um ao vivo que nós fizemos, que o doutor Ceci participou, né? E acredito que foi isso. E eu lembro bem que nós conversávamos naquele ao vivo, falando como a influenza era mais grave para as crianças do que o próprio Covid, né? E como um grande risco que nós teríamos no retorno às aulas, e isso aconteceu, eram as doenças respiratórias por conta das crianças isoladas em casa há muito tempo e por não terem tomado as vacinas que são contra sarampo, catapora, enfim, essas vacinas as habituais, assim. E de fato isso aconteceu, né? Quando voltaram às aulas, e tu pode muito bem falar sobre isso, né, Josi? Quando as aulas voltaram, o que aconteceu? Explodiu a demanda nos ambulatórios por doenças respiratórias, né? Então, porque as crianças ficaram isoladas muito tempo. Mas, novamente, o que nós vivemos aqui em Santa Catarina também foi um festival de falta de coragem dos gestores públicos, né? Os gestores públicos, eles... É curioso, eu concordo, eu entendo, mas não concordo porque eles tomaram essas decisões. A decisão mais fácil para um gestor público, diante do incerto, né, como estava acontecendo, é a falta de coragem, é se acovardar.
essa era a decisão mais fácil para eles, era não fazer nada. Era seguir a maré, enfim, não ter coragem de liderar uma opinião, não ter coragem de apontar um caminho, de enfrentar uma decisão não consensual, de apontar uma direção que tivesse alguma controvérsia. Foi um festival disso, né? Os gestores, eles ficaram tudo observando, esperando tudo se resolver. Na hora de liderar, meu Deus do céu, ninguém quis liderar, ninguém quis tomar decisões corajosas. Esses dias eu estava vendo um filme do Churchill lá, The Last Hour, acho que é esse filme, de 2017, lá que fala quando o Churchill assumiu, né? Lá em 1940, ele assumiu a primeira vez e a Inglaterra estava na iminência de ou negociava com Hitler, que era o que todo mundo queria, ou ele dizia, não vamos negociar e vamos para a guerra, porque a nossa liberdade está em jogo. E ele foi contra todos. Todos queriam que ele fizesse a paz com Hitler. E ele falou, não, se nós concedermos agora, a nossa liberdade estará perdida. E não se negocia com o tigre quando a nossa cabeça está dentro do tigre. E ele enfrentou todos, não negociou e salvou o Ocidente. Eu fico imaginando se fosse o Moisés lá no lugar do Churchill. Meu Deus do céu. Eu não sei o que teria acontecido com a Inglaterra. Hoje talvez estivéssemos todos falando alemão, assim, né? E nada contra os alemães de hoje, pelo amor de Deus, né? Não me interpretem errados, né? Mas eu digo, né? A gente talvez teria, o Ocidente talvez teria perdido aquela guerra, né? Se não tivesse alguém lá disposto com coragem. Né? Porque nós do grupo, isso eu sempre falo, nós somos muito gratas, na época de 2020, nosso grupo tem várias médicas, todo mundo trabalhando, e a gente não era aquilo tudo, e as crianças em casa, nós procuramos vários representantes da sociedade, vários políticos, né? Todos uma pauta muito delicada, não queria se indispor, era um momento crítico. E realmente tu foi o único que teve coragem, um absurdo, não concordo, nós e todas as crianças de Santa Catarina, graças a Santa Catarina, foi a aula desse ano, 2, que foi o teu projeto. Poxa, muito obrigado pelas generosas palavras comigo, mas novamente eu acredito que só aconteceu porque vocês estavam lá e as mães, os pais, nossa, o que eu passei de ser atacado, de ser ameaçado, meu Deus, descobriram o Instagram da minha mãe, foram xingar minha mãe, uma senhora de 75 anos que não sabe nem mexer no Instagram, foram lá atacar ela, assim, sabe? Coitada, ela não sabia, ela me ligava apavorada, assim, o que está acontecendo, né? E tadinha, ela não tinha nada a ver com isso, né? Mandar uma pirrar na porta da casa dela, né? Vão mandar uma criança, as crianças eram as assassinas da época, né? E vão mandar uma criança. Isso, é uma loucura. Mas assim, gente, olha, eu entrei nesse meio público porque eu construí a minha vida toda no setor privado, eu realmente comecei a empreender muito cedo, construí a minha vida, minha segurança no setor privado, só que eu sempre tive vontade, se for para fazer alguma coisa, você tem que ser sal da terra, tem que ser luz do mundo, tem que fazer a diferença. Não vale a pena, então assim, não vale a pena fazer alguma coisa se for para se esconder, se acovardar e para defender aquilo, para ficar atrás, esperando as coisas acontecerem. Só vale a pena fazer realmente se for para poder agregar alguma coisa na vida de alguém, né? Fazer alguma diferença. Senão, não vale a pena. Eu, pelo menos, eu tento levar isso comigo, né? Se for para eu ter uma passagem pela política, então quero poder fazer a diferença, né? Ajudar de alguma forma mesmo. Não é para Perdão? Se não é para causar, nem vai, né? Poxa, a gente, afinal de contas, sabe, eu acho que eu sou, como eu falei, um cidadão comum e de repente eu me vi ali no meio do sistema
Eu quero poder defender, falar e representar o cidadão comum, o bom senso, o que nós sentimos fora da política. Não vou para lá para, sei lá, fazer mais do mesmo. Não é meu perfil. Mas eu agradeço demais, Josi. Obrigado pela Bom, oportunidade. já está na hora do teu compromisso, Bruno, mas assim, os pais e as mães, a gente também come, para comer a gente tem que trabalhar e tem que ter dinheiro. Eu quero saber qual a tua proposta para a economia. Fechou. Muito bom, muito importante. Olha, nós temos que destravar alguns problemas que nós temos, que são históricos na nossa economia. Temos que enfrentar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, temos que enfrentar uma abertura comercial. O Brasil é um país extremamente fechado. Nós precisamos fazer isso. O Congresso precisa ajudar nisso. Nós precisamos resolver os nossos problemas de produtividade. Nós somos um país cronicamente improdutivo. E todas as reformas parece que chegam no Congresso e tudo lá fica, lá começa a se debater. E aí diversas corporações, sindicatos começam a fazer pressão e as coisas não caminham. Nós precisamos liderar opiniões, sentar na mesa e resolver problemas. O Brasil não consegue resolver problemas. Nós precisamos sentar na mesa, destravar e tirar esses obstáculos da frente, desburocratizar e permitir que o empreendedor empreenda. Não existe país que prosperou sem valorizar aquele que gera prosperidade. Aqui no Brasil, nós olhamos para o empreendedor e dizemos: não empreende não. Ah, você vai empreender? É? Então, peraí, deixa eu te botar a mão no teu bolso, deixa eu te virar de cabeça para baixo, do avesso. Como é que é? Os alvarás, né? Então, poxa, eu entendo quem não quer empreender no Brasil. E eu respeito muito quem decidiu empreender, porque tem que ser muito, muito ousado. Eu sou empreendedor. E ontem, dia 20, é o dia mais triste do mês para o pequeno empreendedor, né? Que é o dia que nós pagamos o boleto do Simples. Então, eu fico olhando aquele boleto, meu Deus do céu, tá ganhando mais do que eu. Então, é muito triste. Nós precisamos mudar isso. E se eu estiver lá, a pauta econômica, para mim, é prioritária. Nós temos uma geração que está vindo e precisando de oportunidade. O Brasil está envelhecendo rapidamente, nós estamos passando por uma mudança demográfica muito rápida, é a 7ª mais rápida da história, ou seja, nós estamos nos tornando um país mais velho e com menos pessoas no mercado de trabalho. Isso significa que logo, ali na frente, 2030, presume-se que a pirâmide vai se inverter. Nós vamos começar a ter mais pessoas dependendo de quem está dentro do mercado de trabalho do que pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, nós vamos ter menos pessoas produzindo para sustentar mais pessoas fora. Ou nós resolvemos nossos problemas de produtividade, começamos a nos tornar uma economia dinâmica, ou nós vamos começar a empobrecer, e empobrecer rapidamente. Isso precisa ser resolvido, e se eu estiver no Congresso, essa vai ser uma pauta, para mim, prioritária. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada com as escolas por todas essas pautas tão importantes. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Me perdoem fazer um ao vivo assim, meio que no improviso. É que eu estou em trânsito, indo de um lugar para outro, no meio da campanha, uma loucura. Então, me perdoe. Mas foi um prazer conversar com vocês, revê-las. Prazer enorme. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Bruno. Obrigada. Tchau, gente. Tudo de bom. Até mais. Cadê você, Rafael? Rafael pede para participar. Rafael? Bom, agora nós vamos falar com o Rafael. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu só... Rafael? Pediu já? Deixa eu acionar para o Rafael. Deixa eu colocar aqui. Não. Agora nós vamos conversar um pouco com o Rafael Ari. Ele é professor da UFSC. O Rafael tá por aí? Rafael, dá uma acena pra gente. Cadê o Rafael? Achei. Pronto. Chegou o Rafael.
Rafael. Voltei. Boa. Estava aí ouvindo a conversa, excelente conversa, e agora vamos lá. Tá. Quer fazer as perguntas? Bom, Rafael, o que tu tens aí para contar para gente, que são as tuas propostas aí para caso tu sejas eleito, tu és candidato a deputado estadual pelo Novo, né? Sempre defendeu muito a liberdade, a gente conhece também a tua trajetória, antes mesmo de tu teres um mandato, muitas vezes tu estava com a gente ali, dando algum apoio, né, para a nossa causa, e a gente queria saber quais os teus, e de forma geral, as tuas propostas para caso eleito aqui para a Alesc. Como o Bruno falou, né? O Bruno deixou várias coisas já encaminhadas, porque a gente acredita bastante vamos dizer assim, 90% ou até mais das ideias a gente tem muito similar, né? Até pelo partido, pela formação liberal, pela leitura. A gente fez parte do mesmo Instituto de Formação de Líderes, né? O IFL, da época que nem era IFL ainda. Então a gente tem dessa maneira uma trajetória muito parecida na formação intelectual e prática. Porém, eu tenho um foco e eu sempre quis não, eu me coloquei na posição de ser um candidato focado na educação nessa candidatura do Novo, né? O Novo tem uma pauta, todo mundo sabe, muito focada em desburocratização, em economia e tudo isso eu concordo 100% com a pauta. Mas eu tenho um foco na educação porque, principalmente, eu sou fruto de uma oportunidade que tive. Era atleta de voleibol, jogava voleibol, então tive bolsa de estudos. E eu sei que essa oportunidade foi essencial para que eu tenha desenvolvido todo o meu potencial como indivíduo. E o que eu vejo, como o Bruno já falou, é um desperdício enorme de gerações e gerações de crianças que não conseguem desenvolver o seu potencial, não conseguem produzir riqueza para si e não conseguem, por consequência, produzir riqueza para o nosso Estado, e deixando que o nosso Estado, que apesar de ser o melhor do Brasil, continua sendo ainda assim um Estado muito pobre, se a gente comparar com a renda média do catarinense, está em torno de R$ 2.900, né? Então a gente sabe que com a inflação, né, com tudo que aconteceu, isso é um dinheiro muito pouco, e não adianta querer aumentar salário na canetada que não vai dar certo. Então, o meu foco é a educação. Então, as minhas duas principais propostas, inclusive no meu site, são as duas primeiras propostas, no meu material, escolas conveniadas. Escolas conveniadas é uma proposta similar às charter schools, né, que tem nos Estados Unidos, que são basicamente uma espécie de OS, de organização social, que faz parceria público-privada de escolas, cooperativas, ou mesmo um grupo de professores, para oferecer educação àqueles que mais precisam. Então, é parecido com o voucher, só que como eu avaliei que da maneira que o arcabouço jurídico brasileiro está colocado, essa seria uma proposta mais viável, porque a gente já tem as leis das OS, né, que já favorece né, na saúde é muito utilizado, né? Na saúde, muitos hospitais, inclusive os melhores hospitais do sistema SUS, são OS e são parcerias público-privadas. Então, por que a gente não pode usar isso também para a educação? O que limita? Na minha opinião, é que os filhos dos políticos não usam escola pública. Então, basicamente, o único incentivo que eles têm é se manter em paz com o sindicato. Então, a gente vê um governador e candidato à reeleição comemorando que houve o maior investimento em educação na história de Santa Catarina, sem falar em um número de retorno de resultado. Então, isso é muito triste, E a segunda proposta, para passar a palavra para vocês, é fazer uma ponte entre o mercado de trabalho e as escolas de ensino médio, porque hoje nós temos em Florianópolis, só em Florianópolis, 6.000 vagas abertas na área de tecnologia, pagando salários que começam em R$ 3.500. Começam, que já coloca, né, muito acima da renda média. Então, quer dizer, temos empregos qualificados sobrando, mas não temos pessoas
para ocupar essas vagas por falta de qualificação. Então, o Estado está falhando em muito com o futuro dos catarinenses. Sim, existe até uma crítica, a gente comparando o próprio currículo escolar, né, Rafael? No Brasil é um currículo muito pulverizado. Muitas vezes o que se pensa em atividades de contraturno, não diminuindo esse tipo de atividade, que são atividades importantes. Eu mesmo sou uma pessoa muito voltada para o esporte e tal. Mas são, assim, contraturnos com atividades desportivas, contraturno com atividade artística. Falta aproveitar um pouco mais esse tempo e não subestimar a capacidade desses jovens, desses estudantes, de aprender habilidades que o mercado de trabalho vai absorver, né? Então, eu acho que Na verdade, o próprio currículo mesmo, ele ainda é muito grande. Houve uma reforma no governo Temer do ensino médio, que já foi uma reforma positiva, e claro que a esquerda e os sindicatos estavam contra, né? Então, porque eles são contra qualquer coisa que seja positiva, que seja um avanço. Então, houve uma reforma, mas ela é muito ainda tímida, na minha opinião, porque o que acontece é que a maioria dos países, o currículo básico, ele tem um foco muito específico. A língua, né, o português, no nosso caso, a lógica matemática e a ciência básica. Básica mesmo, falando, não é o que a química orgânica, é ciência básica. Entender como funciona o planeta, como funcionam os seres vivos no básico. O resto é o aluno que monta o aluno e a família, enfim, que monta o seu currículo de acordo com seus interesses profissionais, já formando para a ideia de que aquilo ali tem uma finalidade. E o que a gente vê também, por que há uma evasão tão grande no ensino médio no Brasil? Porque o aluno que vai entrando ali na fase dos 14, 15 anos de idade, entra no ensino médio e não enxerga perspectiva, ele olha para frente e fala, tá, mas por que eu estou perdendo meu tempo aqui se eu poderia estar ganhando R$ 2.000 como atendente, por exemplo, do McDonald's, né? Então ele coloca na balança e aí você perde uma pessoa que poderia... Isso eu estou falando na melhor das hipóteses, né? Porque tem as piores hipóteses, que é perder para o tráfico, é perder para, né? Enfim, para organizações criminosas. Isso aí é o pior que pode acontecer. Na melhor das hipóteses, se perde essa pessoa para atividades de baixo valor agregado, ou seja, que não há um trabalho de fato que gere um futuro, que tem uma perspectiva de futuro, porque obviamente o adolescente tem aquele impulso, né? Enfim, aquela energia. Então a gente tem que criar, por isso que eu falo das escolas técnicas e tecnológicas, ou seja, a escola de ensino médio, todas elas deveriam ser profissionalizantes e todas elas deveriam explorar o potencial econômico do lugar onde ela está. Então a gente até tem escolas técnicas, mas, por exemplo, tem escola técnica em Florianópolis que ensina a profissão de torneiro mecânico. Nada contra, tem que ensinar mesmo. Mas nós não temos indústria em Florianópolis. Então, quer dizer, você forma uma pessoa que vai acabar tendo que se deslocar, mudar de cidade, ou até mesmo de estado, para São Paulo, para se tornar torneiro mecânico. E vai ganhar melhor, vai ter um valor agregado ao seu trabalho. Mas por que não investir dinheiro e energia para ocupar as 6.000 vagas na área de tecnologia que estão em aberto e que pagam muito bem? Então, eu quero ser essa ponte entre o mercado e a educação, fazendo de fato com que o dinheiro suado do catarinense, que é pago ali os R$ 1.200 a R$ 1.400 que o Bruno citou, sejam de fato bem utilizados e que mudem a vida. Esse investimento ele tem que mudar a vida das pessoas. As pessoas, a gente não pode ter gerações e gerações estagnadas na sua produtividade, estagnadas na sua capacidade de produzir riqueza. E riqueza, gente, é felicidade para si próprio e é para todo mundo em torno. Eu sempre falo, eu tenho uma filha com 5 anos de idade. Não adianta a minha filha estudar em boas escolas e falar outra língua e etc e tal, e crescer num lugar onde não tenha oportunidade para as outras pessoas, porque é nessa relação da sociedade que se cria riqueza, é nessa relação da sociedade, né, nessa criatividade, que se cria de fato as oportunidades. Ela vai ser o que a gente está fazendo, exportando mão de obra qualificada muitas vezes, né? Muita gente vai para fora ou envia seus filhos para estudar fora, querendo que eles fiquem fora, porque não enxergam oportunidades de futuro aqui.
Sim. Um dos grandes obstáculos, eu acho, para modificar e que tu vai enfrentar nesse modelo de fazer umas OSs da educação são os sindicatos, né? Fala um pouquinho para a gente, porque a nossa experiência, o que realmente o que atrasou a reabertura das escolas foram os sindicatos. Eles colocaram outdoors nas ruas, Mentem, vida né? era, vidas não. Foram os sindicatos que fizeram pressão, fizeram greve em início de 2021, quando voltaram as escolas públicas em fevereiro, sindicatos fazendo greve. Então, os sindicatos, eles têm uma força muito grande porque eles não querem mudar o sistema. Os sindicatos, eles são formados por pessoas que pensam todas de uma certa forma, que a gente sabe qual é, não, o nosso e que querem fazer aquele robozinho que não pensa e que segue, que eles, né? Então, queria que falasse um pouquinho sobre os sindicatos e sobre o aparelhamento das escolas e das universidades. Deve ter sofrido bastante. É, o que eu vejo de positivo, né? Eu sempre tento olhar o copo meio cheio, apesar de realmente a gente viver uma situação desesperadora na educação, porque já era ruim antes e a pandemia fez. Acabei de lançar um vídeo, inclusive, no meu perfil, falando sobre exatamente o resultado das escolas fechadas durante a pandemia. O quanto isso fez regredir, por exemplo, em 40% das crianças entre 6 e 7 anos não sabem ler e escrever. Então, isso é um desastre, assim, é um desastre que pode causar danos por gerações, porque isso não se. Existe um tempo. 20 anos na educação. Nós Exatamente, existe um tempo biológico. Perdão, não ouvi, pode falar de novo. estamos nos mesmos patamares de 20 anos atrás. Exatamente, porque existe um tempo biológico, um espaço ótimo, vamos dizer assim, para a aprendizagem. E se esse passa, não é que a pessoa está fadada a não conseguir. Não, pode conseguir, pode se desenvolver. Mas a gente está falando de política pública, e política pública se faz com regra e não com exceção, né? Em relação aos sindicatos, uma coisa que eu vejo positiva são vocês. Eu espero contar com o movimento Paz pela Educação para ser uma voz da sociedade civil nessa pressão tão necessária para que a gente avance na revisão dos modelos, para que a gente avance quando houver greve, não deixar acontecer longas greves, como já aconteceram. E perceba, eu acho que o fato de vocês começarem a existir, ou seja, para dar voz aos pais, fizeram com que as greves fossem mais abreviadas ou menos fortes do que poderiam ser ou do que já foram, né? Levando em conta que nos últimos 10 anos, praticamente um ano nos últimos 10 anos foi só de greve, né? Então, perdeu-se um ano de ano escolar só com greve. Então, primeira coisa. Oi? É a pandemia da greve. A pandemia da greve. Por exemplo, eu acho que o pior exemplo que nós temos aqui foi o colégio de aplicação, que ficou fechado por quase 2 anos. Crianças pequenas que precisavam voltar e não voltavam. E os professores do aplicação não voltavam para dar aula. Agora, os filhos deles, que ficavam na creche, que é terceirizada, eles levavam. Exatamente, exatamente. Aí tem um problema até mais grave. Os médicos do hospital universitário não iam para os ambulatórios, fecharam ambulatórios, deixaram de atender pacientes, porque era muito grave, né? O Covid passava, era tudo muito... Fecharam. Agora, os filhos que iam na creche terceirizada continuaram indo. Os professores estavam em casa fazendo teletrabalho, aula online, e os seus filhos estavam lá. Então, a professora do filho podia trabalhar, mas ele não. O alecrim dourado não podia, né? Todo mundo pode, eles, assim, é uma casta. Então, nós sacrificamos muito as crianças por essa casta dos professores, não todos, claro, né? Mas não é a maioria, não são a maioria, mas nós temos uma minoria muito barulhenta que atrapalha muito, é a pedra no sapato. Sim. Sim, e a gente tem um problema, por exemplo, no colégio de aplicação, eles não respondiam a nenhuma lei estadual, municipal, que fosse, porque eles são federais, né? Então, mas é aquilo lá que eu falei anteriormente, né? Eu estou disposto
a jogar essa incoerência na cara dos políticos, porque eu não tenho medo, não tenho receio, já não tenho medo de falar dentro da UFSC, não tenho medo de falar e não vou ter nenhum medo de falar na Alesc também, dessa incoerência que é exatamente isso que vocês citaram. Quer dizer, os funcionários do Colégio de Aplicação conseguiam ter um serviço de educação para os seus próprios filhos, mas não faziam isso para os que precisavam, né? Porque tem que lembrar que quando uma criança fica em casa, além de todo o problema, né, vamos dizer assim, todo o déficit que tem de educacional, ainda prejudica um pai que não pode trabalhar. Eu fazia parte de um grupo, né, de pais do Aplicação. Muitos perderam o emprego, ou seja, causou um empobrecimento nessas famílias terrível. Muitos tiveram que tirar os filhos do Aplicação, quer dizer, que é uma vaga que se consegue por sorteio, uma coisa super difícil. Tiveram que trabalhar mais para conseguir pagar, porque também não queriam colocar os filhos nas escolas públicas. Então, quer dizer, é um transtorno, assim, causou um transtorno muito grande nas famílias, enquanto essas pessoas podiam usufruir de tudo que o capitalismo, né, de tudo que o livre mercado pode dar de melhor. São hospitais privados, que são escolas privadas. Isso daí, essa hipocrisia, ela precisa ficar marcada. A gente não pode esquecer desse nosso papel de esfregar na cara mesmo dos políticos que eles estão sendo hipócritas, porque os filhos estão estudando no Catarinense, estão estudando em escolas boas, enquanto os outros estão ali sofrendo com uma estrutura, enfim, uma estrutura lamentável e que não custa pouco dinheiro. Então, essa é a maneira, a princípio, aquela história, né? A gente faz a proposição, a gente tenta ir pelo caminho da conversa, da convergência, e aí se a gente não consegue, a gente tem que usar as redes sociais, a gente tem que usar a pressão popular, a gente tem que usar os outros meios. E como eu falei, eu conto muito com os pais, porque eu sinto que de todas as desgraças que essa pandemia trouxe, uma coisa positiva foi acordar nos pais o espírito da civilidade, o espírito da participação. Isso, para mim, foi muito positivo. Bom, Rafael, alguma outra questão? Não, eu só teria que acrescentar aqui justamente explicar para as pessoas, né, o quanto o livre mercado ele é um promotor de tudo isso que defendem tanto, de tolerância, da inclusão, né? O livre mercado é que traz isso para a sociedade, porque as trocas voluntárias, as pessoas desejam fazer trocas voluntárias entre si, de maneira a que todos saiam ganhando, um consiga o seu produto, o seu serviço, outro pague por aquilo. E ninguém olha, quando está fazendo um negócio com alguém, qual é a sua origem, qual é a sua cor, qual é a sua religião, né? Então, na verdade... fez concurso, se não fez concurso, né? O mercado é que traz essa sociedade plural, onde todos convivem, onde todos querem conviver pacificamente, né? É um grande promotor da paz social, na verdade, né? E tantas vezes é tão taxado assim como se fosse algo excludente, de verdade que não é, né? E não é à toa que a gente vive no mundo o maior momento de paz, assim, entre os países democráticos, exatamente porque eles fazem comércio. E até que países não democráticos como a China, por exemplo. O fato de fazer tanto comércio faz com que os países não entrem em guerra. E se a gente for pensar no século passado, a gente teve 2 grandes guerras, matando milhões de pessoas, e graças ao livre mercado a gente vive um momento de grande, vamos dizer assim, de paz, né? Bom, Rafael, estamos com quase 1 hora de live. Eu gostaria que deixasse alguma outra proposta, alguma outra coisa, que no fim a gente acabou falando só de educação. Sim. Alguma pauta importante que queira destacar? Eu tenho muito apreço à tecnologia, né? Então, uma das minhas pautas, além da educação, né, é fazer com que todos os serviços do Estado sejam revisados e se houver necessidade, ele se mantém de forma digital, fazendo com que o governo, por exemplo, qualquer documento que ele peça, que ele emita, que ele tenha a obrigação de conseguir esse documento, né? Porque hoje a gente vai numa repartição, o governo pede uma coisa, aí você vai no outro, o governo pede o mesmo documento, sendo que um outro departamento já tinha pedido antes, então eles que têm que se organizar, e caso emitam esse documento, eles que achem o documento. Então, primeiro, revisar todos os serviços do Estado e ver quais os que realmente são necessários,
e aqueles que forem de fato necessários, transformá-los em serviços digitais, porque não tem nenhum sentido a gente continuar tendo que carimbar papel. E com isso já se faz, de certa maneira, uma reforma administrativa, né? Porque quando a gente coloca tecnologia no Estado, quando o governo se torna um governo digital, a gente tem uma menor necessidade de concursos, de mais funcionários. Isso, de certa maneira, já é quase que uma reforma administrativa feita pela tecnologia. Então, essa é uma das outras propostas. Eu também tenho propostas, né, para a questão das estradas, porque isso é uma dor do catarinense muito grande. Você vai para o oeste, Santa Catarina tem estradas muito ruins, e isso se deve muito... E aí você vê a disputa, né? É uma coisa assim impressionante. Você vê dois candidatos ao governo xingando o outro, que o outro não tá que o outro vai pedagiar as rodovias. E eu me pergunto a qualquer um que empreende nesse estado se não adoraria pagar um pedágio e conseguir levar o seu produto de forma íntegra do oeste catarinense até o litoral, até os portos, para poder exportar. Então, assim, a gente precisa de menos demagogia no debate e, sim, vai ter que pedagiar as rodovias para que elas tenham uma qualidade. Essa história de que... Bicicleta vai pagar? Como é? Não quer fazer pedágio, mas quem paga, todos pagam. Quem anda de bicicleta acaba pagando pedágio, né? Como mala, não pode ter que despachar a mala de graça, mas o porteiro está pagando a mala, né? Vai viajar uma vez na vida e pagou uma, né? Então, assim, é muito... Pois é, a gente não pode aceitar essa demagogia como algo natural, assim. Então, é um trabalho mais difícil, a gente apanha mais, mas, enfim, a gente do novo já está meio que acostumado já. Ótimo, então, Rafael, obrigada pela tua participação aqui com a gente. E foi ótimo ouvir as tuas ideias, as tuas propostas. Acho que a gente precisa mesmo fortalecer essas ideias de liberdade sempre. E você, o Bruno, excelentes representantes aí para levá-las para a Câmara, para a Assembleia e ser a voz aí de quem tem essa ânsia por liberdade também. Muito obrigado, obrigado mesmo. Agradeço de coração a oportunidade de falar com vocês e, como já falei, sou um admirador e espero que o trabalho continue, porque a gente vai ter, se eleito, se tiver essa honra de ser eleito, vou precisar muito de vocês. Vamos te incomodar bastante, pode ficar. Pode ter certeza. Podem incomodar. A gente gosta bastante do tipo de incômodo de vocês. Obrigada, Rafael. Obrigada quem nos acompanha. Mandem as dúvidas. Eu acabei apagando os comentários porque ficava no rosto dos nossos entrevistados. Deixa o teu número aí. A gente não falou para o Bruno. Ah, sim. Verdade. Por favor. Mas tem na propaganda. Pessoal, mas deixa minha rede social é rafael.ari, com Y, e meu número é 30200. O número do Bruno, já que ele não deixou, é 3020. Então, vota no Bruno 3020, bota mais um zerinho, 30200 e está resolvido. Boa. Obrigada, Rafael. Boa noite, obrigada. Pessoal, deixem as mensagens que nós vamos respondendo. Encaminhamos alguma outra pergunta para o Bruno, para o Rafael, nós encaminharemos para eles. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Aqui que eu faço agora? Acho que aqui. Como é que eu faço? Vai agora.